Passo a palavra agora ao Humberto Rangel, que é representante da Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Boa tarde a todos. Humberto Rangel. Queria fazer um esclarecimento. Eu fui convidado pela ABEM, eu não sou membro da ABEM, na verdade eu sou afiliado ao Sinaval, enquanto estaleiro Enseada, mas fui solicitado por eles a ocupar o espaço deles e estou aqui cumprindo essa missão. O assunto que nós vamos tratar, basicamente, é as políticas de conteúdo local, as políticas públicas de proteção ao setor. Nós já tratamos disso na parte da manhã, o Prata acabou de fazer uma abordagem nessa linha e nós vamos falar sobre isso também. Onde é que esse negócio funciona? Bom, a apresentação são 3 tópicos, um breve panorama histórico das principais políticas públicas da indústria naval, usar a experiência do Enseada como uma demonstração de um resultado concreto de sucesso dessa empreitada e avaliar um pouco o que a gente tem pela frente, um pouco na linha do que o Prata comentou há pouco, em que nós estamos num momento de renovação de governo. Qualquer que seja ele, será um novo governo, novas oportunidades para que a gente avalie as experiências do passado e corrija rumos para o futuro imediato. Bom, o primeiro item, o panorama histórico, a gente abre aí, o Prata comentou também agora há pouco sobre o Ishi Kawajima. A gente tem aí uma imagem do Ishi Kawajima nos anos 70, 60, quando já tínhamos indústria naval e tivemos uma indústria naval que foi, num determinado momento, a segunda mais importante a nível mundial. O panorama histórico é sabido e comentado, a gente sempre começa a comentar, tem que começar por algum ponto. O Brasil nasce de uma empreitada marítima e logo depois da chegada dos portugueses aqui, nós já tivemos implantação de indústria naval, mas isso é muito longe, vamos concentrar aqui no esforço mais recente, mais contemporâneo, que aconteceu nesse período aí do plano de metas do governo JK, quando ele lançou as bases de 2 segmentos industriais, um segmento plenamente, vamos dizer, consolidado, que sobrevive com grande pujança até hoje, que é o segmento automobilístico, e o segmento naval, que durante um determinado momento cresceu, ocupou espaço, mas que no momento seguinte não consegue se sustentar na posição e praticamente na década de 90 desaparece. Eu acho que é muito importante a gente ter em conta essa experiência, porque nós estamos em meio a um processo de retomada. Nós temos uma série de pontos a serem comemorados, mas nós temos um futuro desafiador pela frente, então é muito importante a gente não perder a perspectiva das dificuldades que tivemos no passado e sermos capazes de estarmos atualizando progressivamente os sistemas de incentivo, os sistemas operacionais, para que essa empreitada seja como tem que ser, uma empreitada de longo prazo e que dê ao Brasil, vamos dizer, uma base neste setor de retomada, de consolidação do setor industrial, como há pouco comentado. Esse processo de retomada recente, ele já começa a existir antes, quer dizer, o setor petróleo teve, antes mesmo do pré-sal, ele tem uma influência sobre a demanda para o setor naval e áreas correlatas, produção de plataforma, mas é com o pré-sal que nós identificamos uma massa de investimentos capaz de justificar um programa de retomada com a ambição que é aquele que está em curso hoje.
As principais políticas públicas para o setor, elas enfocaram instrumentos legais, porque tem todo um arcabouço jurídico de normas, que começa no CNP, termina na ANP, de instrumentos que alavancaram essa iniciativa. Foram criados também instrumentos de apoio financeiro, com fortalecimento dos mecanismos de financiamento, com fortalecimento do Fundo de Marinha Mercante, incentivos federais fiscais, negociações peculiares e individuais a nível de estados e municípios, e a política de conteúdo local. Eu trouxe aqui uma listagem desses instrumentos, apenas não com o objetivo de discutir, mas a deixar a listagem aí e demonstrar, vamos dizer, a robustez do sistema jurídico que suporta o setor. A mesma coisa vale para a ANP, que é um rebatimento dos anteriores. E todo esse arcabouço jurídico nos leva ao momento em que nos encontramos, que é um momento em que a gente verifica que o setor tem tido um crescimento de quase 20% ao ano desde 2004. Já podemos registrar a entrega de navios no programa, de 7 navios no programa do PROMEF. 23 dos 50 maiores projetos de offshore estão no Brasil. Então são dados que mostram o tamanho da empreitada. 9 estaleiros de grande porte em operação, 7 de grande porte em implantação e 29 sondas para a Sete Brasil no portfólio de construção dos sindicatos. São dados do Sinaval. Ainda no momento atual, outros registros, investimentos de 150 bilhões desde 2004, uma carteira com 389 encomendas, desembolsos de financiamentos de 22,7, demanda por equipamentos para exploração e produção de petróleo em águas profundas, prosseguindo por um período ainda longo. A gente ter o rebatimento disso, hoje de manhã, na verdade, esse dado foi apresentado, se não me engano, pelo Paulo Alonso, mas essa é a curva, vamos dizer, de emprego do setor, que é um indicador bem expressivo, do comentário que eu fiz. Essa curva ali começa em 60. Né? Nós chegamos a atingir, naquela primeira onda de industrialização do setor, quase 40 mil empregos, e descemos no começo do ano 2000 a quase apenas 2 mil empregados, e hoje já estamos nessa faixa de 88, que mostra que é um esforço muito grande. Então eu acho que o desafio agora é consolidar, ampliar e incorporar novas conquistas nessa área. Falando um pouco do Enseada. O Enseada é o estaleiro que está no estado da Bahia, o município de Maragogipe, e que é, vamos dizer, um exemplo aqui. Nós estamos, até pela experiência que nós temos, pela vivência que nós temos, estamos trazendo algumas informações que falam da retomada com um exemplo real. Alguns números do empreendimento. É um investimento que, a nível de Bahia, ele é um dos mais importantes nos últimos 10 anos. A Bahia tem tido até um pouco na contramão aí do processo de desindustrialização do Brasil. A Bahia tem tido alguns investimentos novos importantes na área automobilística. A Ford foi para lá, empresas chinesas estão indo para lá. Então há uma retomada, mas nesse contexto, ainda assim, o estaleiro é o investimento mais robusto nesse período aí dos últimos 10 anos. O investimento é de 2,7 bilhões, ele tem uma carteira de encomendas de 6,5 bilhões até 2020. Na verdade, aqui essas encomendas não são todas
alocadas no estaleiro. Tem uma parte que é desenvolvida aqui no Rio de Janeiro, no estaleirinho A1, nós vamos comentar um pouco mais adiante. Nós temos um investimento de 85 milhões, que é parte daquele número global, que ele está concentrado, esse dado é muito importante, num programa de transferência de tecnologia, que nós temos com a Kawasaki, que além de ser sócia e parceira tecnológica, ela tem um processo, tem um contrato específico de transferência. O principal guindaste da companhia, que é um guindaste de porte, é sempre um indicador importante para a área naval, DIC seco com 261 metros, geração de 11 mil empregos diretos, isso é o número de hoje, esse número obviamente que é variável, e inclui também a mão de obra a cargo da implantação dos projetos. Capacidade de processamento de 36 mil toneladas ano, isso considerando a operação em um turno único. A composição acionária do ESEADA, vamos dizer, você tem um grupo nacional que já operavam na área, vamos dizer, de plataformas e na área de fornecimento à indústria de petróleo há bastante tempo. A Odebrecht tem 50% dessa participação total de 70%, e a OAS e a UTC têm 25% cada uma delas. Em maio de 2012, nós atraímos a Kawasaki, que entra com uma expressiva participação acionária de 30%, e que foi realmente uma decisão muito importante, e uma decisão que acabou marcando uma tendência que tem se repetido aí nos diversos estaleiros. Era uma constatação que se tinha desde o primeiro momento, e foi muito feliz a escolha dos japoneses, até porque pela maneira como eles têm se comportado e pela maneira com que eles têm encarado o investimento como sendo de fato um programa próprio deles, né? Não é um passeio para venda de tecnologia, é uma presença, e hoje a nível inclusive de técnicos, de engenheiros. Nós temos, para dar um exemplo, o nosso diretor industrial é japonês, é um ex-Kawasaki, e que está, vamos dizer, já em processo de tropicalização. Nós temos unidades operacionais na Bahia. Nós temos hoje o investimento lá no estaleiro Paraguaçu, e fizemos uma contratação à Petrobras para o arrendamento parcial das instalações de São Roque, com o objetivo fundamental de ganhar tempo e de começar as atividades industriais em local próximo, antes mesmo da obtenção da licença de operação, que está a caminho, diga-se de passagem. Nós estamos em fase final de discussão. Semana passada tivemos uma gigantesca reunião em Brasília com o IBAMA, com o objetivo de obter a licença parcial para a operação já nessa unidade de Paraguaçu, e nós estamos programados para, no mês de setembro, começar a cortar chapa dentro da própria instalação nova. É importante comentar, nós falamos aqui num período de 10 a 15 anos de recuperação ou de retomada da indústria. No nosso caso específico, embora, repita, individualmente as empresas brasileiras já tivessem até trabalhado em conjunto como consórcio, daí porque volta e meia as pessoas se referem ao ESEADA como consórcio, não é consórcio, é uma empresa, mas nós já tínhamos trabalhado no setor, mas pela primeira vez nós começamos a constituir a empresa em 2010, portanto nós estamos falando de uma iniciativa que tem cerca de 4 anos de existência. A localização do estaleiro, para quem não conhece, nós temos aí a Baía de Todos os Santos, que é
fantástica baía, a segunda maior do mundo, muito bonita, com acarajé em cada borda. Salvador está ali naquele extremo. A 48 quilômetros em linha reta, nós estamos deixa eu ver se eu consigo aqui. Estamos aqui no estaleiro. Essa aqui é a posição do estaleiro. Aqui a foz do rio Paraguaçu. É um rio fantástico, muito bonito. Começa no centro-oeste da Bahia, o maior rio da Bahia. Aqui já é quase a foz. Nós temos aqui, tem um pequeno afluente, já jogando perto da foz, que é o Baitantã. Nós estamos na margem, nessa margem aqui, na margem direita aqui, e do lado de cá está a instalação da Petrobras, hoje parcialmente arrendada a nós. Aqui uma ideia do que fotografias falam mais do que palavras. Nós começamos aqui, o terreno já estava começando a ser trabalhado aqui em 2012, março de 2012. Essa foto é de novembro de 2012, já com um movimento de terraplanagem bastante intenso. E essa foto aqui é recentíssima, esse mês de agosto, onde nós já temos aqui 75% de avanço das obras. Nós estamos prevendo concluir as obras no segundo semestre de 2015. Outra visão aqui do Armazém 6, e aqui a gente vê com bastante, é o contrário daquela imagem, daquele mapa animado ali que eu coloquei. Aqui é a visão do fundo da foz para a Bahia, né? Então nós estamos vendo aqui o estaleiro de um lado, do outro lado São Roque, e logo ali adiante a foz do rio Paraguaçu, desembocando na Baía de Todos os Santos. Essa aqui é a visão do que vai acontecer no segundo semestre. A configuração da planta vai ser essa aí. Na Bahia, na unidade operacional Bahia, o que nós temos em carteira, e que está em pleno processo de fabricação, de desenvolvimento, são 6 sondas contratadas para a SET Brasil, com programas de entrega que se iniciam em 2016 e vão até 2020. Então nós temos aí ocupação para esse período, que é um período aparentemente longo, mas que para o nosso segmento é um período curto. A gente sabe que os processos de conquista de novos contratos são processos complexos, demandam tempo, e nós estamos já hoje, o foco principal da empresa vamos dizer, o reforço da carteira para assegurar essa continuidade. São os contratos que asseguram a nossa receita, porque o passivo já está garantido. Os compromissos de pagamento dos empréstimos já são irremovíveis. Então nós temos que trabalhar para voltar a preencher a carteira. No Rio de Janeiro, em Inhaúma, naquele estaleiro cuja foto a gente coloca no começo da apresentação, nessa unidade operacional de Inhaúma. É uma unidade que está arrendada pela Petrobras, fez um arrendamento de longo prazo, por 30 anos, e nós, nessa unidade, temos um projeto de conversão de 4 VLCCs, 4 navios cargueiros, a primeira etapa do processo de conversão. Nós estamos já neste ano entregando a primeira P-74, vai ser entregue entre outubro, provavelmente durante o mês de outubro nós estaremos fazendo a primeira entrega. E além disso, nós fizemos também todo um processo de recuperação dessa unidade que ficou paralisada por 15 anos. Então, esse é um ponto de destaque. Nós fizemos isso, obviamente, quando falamos nós, essa instalação é 100% Petrobras. Então, nós estamos aí numa condição diferente da que estamos na Bahia, onde somos os investidores, os donos da unidade industrial. Aqui nós somos os prestadores de serviço à Petrobras.
os principais desafios para o setor, falando, nós temos desafios a nível de políticas públicas, né, que é a adequação da política de conteúdo local. E quando eu falo adequação, eu falo que nós estamos já com um período aí de cerca de 8 a 10 anos de trabalho sob esse regime, e é natural, a própria legislação prevê a revisão e o seu aperfeiçoamento, e eu acho que nós estamos num momento em que temos elementos, temos uma história acumulada para se debruçar, discutir os diversos envolvidos, encontrar os meios e modos de aperfeiçoá-la e consolidá-la. A questão do esforço de qualificação de mão de obra, isso é uma constante do setor, mas eu diria que, no nosso caso, especialmente com relação à Bahia, embora a gente tenha na Bahia uma tradição em alguns segmentos, a Bahia, desde a presença da Petrobras, na década de 40, tem uma atividade industrial, depois o polo petroquímico, você tem alguma mão de obra, mas especificamente na área naval, a gente tem tido, e lá quando eu comentei sobre os programas de transferência de tecnologia, a gente tem um esforço de qualificação da mão de obra específica para a formação do tipo de mão de obra que a gente precisa. Nós temos que pensar no que disse o Prata agora há pouco, cujo setor 25% do que fatura coloca no mercado externo. Nós temos que ter esse olhar. Quer dizer, eu comentava há pouco, na primeira parte do debate, que nós tivemos num determinado momento do Brasil, com política de industrialização, o país levantava muros imensos e fechava a economia e garantia industrialização. Nós tivemos todo um processo de substituição de importações que prevaleceu durante décadas e que de fato foi muito importante. O cenário de hoje é um cenário que não comporta esse tipo de colocação. Então nós temos consciência de que temos que rapidamente adquirir capacidade para competir no mercado internacional. A questão de inovação tecnológica, e aí quando eu coloco a questão de política pública, existem iniciativas que são internas de cada empreendimento, mas existem também parcerias e iniciativas governamentais e setoriais que precisam estar articuladas, e nesse sentido nós estamos articulados com o governo federal, com programas tipo como Prominf, Pronatec, e é preciso continuidade desse esforço. Investimento na melhoria de infraestrutura, no nosso caso particular, o governo, quando adota essa política de relançamento, de retomada da indústria naval no país, ela também contemplou uma diversificação da presença da indústria em pontos diferentes do território do Brasil, e a Bahia foi um deles. Numa região, nós acabamos localizados numa região que tem vantagens locacionais evidentes, a gente visualmente identifica, mas também tem constrangimentos e dificuldades que requerem um investimento em infraestrutura que tem que ser contínuo, não pode ser. Nós temos, por exemplo, com o governo do Estado da Bahia, um protocolo de intenções onde o governo do Estado se compromete com requalificação de estradas e introdução de melhorias, e tem feito isso, mas, para além disso, acho que até do ponto de vista do próprio governo, do ponto de vista da economia, de modo geral, é preciso uma integração mais firme com a região para que os próprios benefícios do projeto sejam também regionalizados. É o que eu digo ali naquele último item de potencializar os efeitos positivos nas regiões de influência dos estaleiros. No nosso caso, os principais desafios, aí um pouco que da porteira para dentro. Previsibilidade da demanda, esse é da porteira para dentro quando entra a encomenda, mas é da porteira para fora na conquista da encomenda e na relação com os demandadores de
de serviço, notadamente a Petrobras. Hoje o setor, a gente frequentemente discute isso no Sinaval, se ressente, vamos dizer, de uma visibilidade mais ampla. As encomendas chegam muitas vezes com um período de tempo muito curto, quando a gente sabe que acaba entrando numa situação de quase que inviabilidade de você enfrentar os cronogramas que são oferecidos. Nós temos uma nítida segmento de planejamento e gestão, nós temos sido obsessivos nisso. A presença dos japoneses, e não só com a presença dos japoneses, eu acho que as empresas brasileiras que estão lá são empresas maduras, que têm 60, 70 anos, pelo menos é mais ou menos a média. Então são empresas que são testadas e que a gente sabe que um empreendimento dessa natureza, implantado com a velocidade que foi, ele requer um cuidado e um plano um retorno permanente a essa questão. A questão da produtividade, hoje de manhã, inclusive, o Paulo Alonso comentou aqui uma visita que fez a semana passada em Inhaúma, onde a gente mostrou um programa de produtividade, que é também uma questão assim, fundamental e que é permanente também. Outra vez, né? Os nossos competidores não estão parados, não existe o ponto ideal com relação a isso. Isso é uma competição permanente, né? Você tem um campeonato por ano, mas todo ano tem campeonato. É isso. Recuperação da engenharia industrial, foi comentado aqui também. Eu acho que até no sentido de que a integração da cadeia se dê numa medida mais ampla, é fundamental que haja uma participação maior da engenharia industrial brasileira, e questões trabalhistas, sociais e ambientais. E eu aqui comento um pouco o nível de relacionamento que o nível de preocupação que a gente tem que ter quando implanta um empreendimento dessa natureza numa região, vamos dizer, que está, adormecida aí por algumas décadas, nessa região do Recôncavo Baiano. Nós temos questões de segurança pública, você tem um grande contingente de trabalhadores numa área muito pequena em relação com a comunidade. Nós temos movimentação de material, então existe uma necessidade de uma articulação permanente com relação à segurança pública. Nós temos uma influência positiva na expansão do comércio, nas iniciativas dos pequenos empresários. Está lá aquele cidadão na frente daquelas duas vans ali, que eram um operário nosso e que acaba saindo do estaleiro e passa a ser um pequeno empresário, já se consolidando. Nós temos, né, restaurantes, lanchonetes acontecendo ali no entorno. Temos questões de saúde pública que estão a exigir, e a gente tem feito isso, mas tem que fazer também continuamente uma articulação com o governo do Estado. Quer dizer, a gente vamos demandar, estamos alterando o perfil da população. E mais, setor serviço, bancos, enfim. A gente, para dar um pouco da dimensão aí um aspecto importante que me faltou mencionar, é que essa é uma malha de relacionamento que a gente tem aí, e que com visões e expectativas, porque na hora que você coloca um empreendimento desse porte, com a transformação rápida, as pessoas vendo as coisas acontecerem num espaço curto de tempo, acaba que nós somos muitas vezes vistos como governo. Quer dizer, liga para nós o prefeito da cidade para reclamar muitas vezes de coisas que são da órbita própria deles. Então existe toda uma necessidade de um entendimento, de uma explicação e de criação de uma cultura para isso.
exemplos de dificuldades enfrentadas. Nós tivemos, em alguns momentos, uma forte pressão social. A primeira delas, porque o empreendimento ele acontece vizinho a uma área, uma reserva extrativista, e aí bastante politizada, com uma visão muito ideologizada e preservacionista, de uma forma que me parece não muito bem focada, né? De uma área onde a grande atividade vamos dizer, atividade de pesca, atividade de mariscagem e tal. Então isso acaba gerando pressão social, inclusive em sentidos conflitantes, né? Muitas vezes porque não deve se implantar o empreendimento, outras vezes porque a comunidade quer emprego e não está tendo a oportunidade que espera. Aí, outra vez, infraestrutura, questões trabalhistas, sustentabilidade, esse é um item muito importante. Nós investimos nesse processo de licenciamento, que é um processo que vai além do licenciamento, ele envolve o próprio relacionamento com as comunidades. Quase que, a essa altura, nós estamos nos aproximando de 40 milhões de reais de investimento nessa área de sustentabilidade, e é uma área sempre muito sensível, uma área, vamos dizer, onde a gente tem que continuar fazendo, tem que encontrar parceiros, tem que encontrar como dar vazão e como dar oportunidade para que o estaleiro seja apenas a alavanca inicial de um processo econômico e social de transformação. Nós, evidentemente, que não temos ali no entorno do estaleiro uma população de, eu diria que cerca de 200 mil pessoas em 19 municípios, mais ou menos. Nós não temos 200 mil empregos para dar, não temos 100, não temos 50, não temos 20. Nós vamos trabalhar com 5 mil pessoas, será um emprego direto. Então, sobretudo naquela região, quando a gente fala de mudança cultural, a gente realmente tem que ter um trabalho de... a começar pela própria autoridade pública municipal, quer dizer, mostrar o que é possível, como que ele deve se relacionar, vamos dizer, convencê-lo a valorizar menos a festa de carnaval e mais o programa de treinamento, convencê-lo a investir para consolidar a presença de trabalhadores, enfim, tem todo um trabalho que a gente faz permanentemente. Agora, no mês de outubro, devemos fazer um grande seminário envolvendo as prefeituras do entorno, buscando exatamente até um dos aspectos, além das medidas de caráter prático que a gente pretende, mas pretendemos também, com esse diálogo, criar uma agenda, né? É difícil, a gente fala e um pouco aquele boneco teimoso, vai e volta. O pessoal tem uma visão meia monocórdia das coisas, e isso é uma coisa que requer uma parceria muito forte para a gente mudar esse conceito. Eu trouxe a título de ilustração isso aqui, esse é o acesso final à nossa área de trabalho. Vocês veem aqui, isso aqui é um exemplo de uma manifestação que aconteceu, onde a comunidade paralisa a estrada, interrompe o trabalho, impede que 10, 7, 8 mil pessoas de trabalho, de trabalhadores exerçam a sua função, porque eles querem uma posição de trabalho no estaleiro. Então, é um negócio... E depois você vê o seguinte, são 3, 4 pessoas, 10 pessoas no máximo, que derrubam uma árvore, criam... E a gente conversa, dialoga, e, enfim, esse é um trabalho permanente, mas que requer realmente uma ação de parceria. Sobre isso, até vale a pena destacar que o governo do Estado da Bahia tem sido parceiro em todos os momentos, de todas as maneiras. O governador tem um interesse pessoal no projeto, ele acompanha cada etapa, visita o projeto regularmente, nos recebe, mas mesmo assim eu acho que, independentemente disso, esse é um trabalho trabalho permanente também, não tem fim, e eu acho que a gente
tem que estar alinhado, tem que haver uma integração de políticas para que a gente possa vencer esses desafios e fazer entender aquilo o que é importante de fato para a comunidade. Esse é um exemplo durante o processo de dragagem, por exemplo, foi um momento crítico do relacionamento nosso com a comunidade, quando entrou um navio desse porte aí que vocês estão vendo e que levantou toda uma preocupação da comunidade do entorno, mobilizou o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal também. Nós entramos num processo de diálogo, acabamos fazendo um acordo de remuneração dos pescadores por um período de 6 meses, e isso depois de termos, por exemplo, essa draga aí custa 25% a mais. A empresa de dragagem, quando nos fez a proposta, disse: mas por que vocês estão precisando desse tipo de equipamento? Esse serviço aqui eu faço por 25% mais barato. Mas se ele fizesse 25% mais barato, também as condições ambientais seriam outro, o impacto ambiental seria outro. Então nós pagamos 25% a mais, pagamos a interrupção, a suposta interrupção do trabalho dos pescadores, e vocês veem ali, por exemplo, aquela imagem aqui, aquela foto aqui do lado, foi tirada da draga. Ou seja, durante o processo de dragagem, a 500 metros do equipamento, as pessoas estavam pescando normalmente. Além disso, nós temos todo um processo de controle, vamos dizer, dos volumes de pesca em diversos pontos, e verificamos que o impacto foi... aliás, até ao contrário, aconteceu, como é sazonal, isso aconteceu no verão, foi um período em que houve aumento da coleta de peixe, não por ação da draga, evidentemente, mas por uma questão de sazonalidade. Os programas de treinamento estão em andamento, nós estamos em parceria com o Promimp, Pronatec, temos desenvolvido programas específicos para a região, com a própria mão de obra. Nós temos procurado fazer um esforço de aproveitar pelo menos uma fração da mão de obra que está empenhada no programa de implantação. Nós estamos tentando absorvê-los para a etapa seguinte. Esse programa que está aí é um programa de alfabetização. A maioria desses rapazes não eram alfabetizados e foram alfabetizados porque, obviamente, para o trabalho no estaleiro, o nível de exigência de qualificação é muito maior do que nessa etapa de implantação. Já falando do programa de qualificação para o estaleiro, e dentro daquele acordo do TTA, nós temos hoje um contingente de 100 trabalhadores, 70 já foram, tem mais 30 em programa de treinamento. Essa foto é em Sakaide, no Japão. Esse senhor aqui é o governador do estado da Bahia, e que fez questão de, quando na cerimônia de assinatura da chegada da Kawasaki no grupo, nós comentamos sobre esse programa de treinamento e dissemos que as pessoas da região, esses jovens aqui são majoritariamente da região, do Recôncavo. E muitos deles já tinham trabalhado na P59, P60, então era vamos dizer, um reaproveitamento de pessoas que tinham trabalhado no estaleiro de São Roque. E ele, então, disse: olha, eu faço questão, quando essa rapaziada estiver lá, eu quero visitá-los. E isso aconteceu em janeiro desse ano. Essa é uma turma de instrutores também no Japão. E aqui já eles de retorno ao estaleiro. E todos eles, hoje, essa é uma cerimônia em que eles foram graduados como mestres do conhecimento, e são replicadores. Quer dizer, esses 100 funcionários, eles, além do conhecimento próprio adquirido, eles assumem um papel de replicadores desse conhecimento. Olhando para o futuro, outra vez recorrendo aí a algumas informações do próprio Sinaval, a gente vê e é conhecido, quer dizer, nós temos
os números de mercado internacional apontam para um crescimento do transporte mundial muito acentuado. O petróleo, embora se fale com muita intensidade em energias alternativas, que nós temos que falar mesmo, não só temos que falar, como temos que ampliar, mas o petróleo ainda vai estar no topo da agenda da área de energia pelos próximos anos. Nós temos uma demanda crescente, uma previsibilidade de produção crescente, e o Brasil tendo uma fatia desse crescimento aí em cima desse programa do pré-sal. Ampliação da frota naval de defesa, também a Marinha do Brasil já vamos dizer, está empenhada nesse programa, tem o ProSub, tem outras encomendas em colocação, e nós entendemos que o tempo vai consolidar essa tendência, e a tendência deles, eu sinto até pela relação que a gente tem com o pessoal do 2º Distrito Naval, sempre que eles visitam o estaleiro, que eles vão lá, eles sempre veem aquilo ali como uma área, vamos dizer, de produção de navios que atendam a eles também. E para concluir, eu diria que fecho aqui com uma frase no último relatório do Sinaval, dizendo que o cenário positivo indica a necessidade de continuidade do apoio ao sistema legislativo e fiscal que incentiva o setor no Brasil. Eu acho que essa é a mensagem final.